Seguindo nossas aulas de Constitucional, agora artigos 12 e 13. Hércules, especialista em resolução de questões através das leis, e para acertar a maioria das questões na prova, você vai pausar o vídeo, vai fazer a leitura dos artigos 12 e 13 sem compromisso. Depois vamos fazer todas as questões que a OAB já fez sobre esses artigos e no finalzinho a gente faz a leitura em conjunto, certo? Por favor, pelo amor de Deus, acelera o vídeo. Velocidade 2, não é para pausar o vídeo, não é para forçar o entendimento, porque é com a repetição que você vai internalizar tranquilamente a literalidade da lei, perfeito? Então vamos lá, vamos para as questões, começando o jogo, 520 aqui agora. Afonso, nascido em Portugal e filho de pais portugueses, mudou-se para o Brasil ao completar 25 anos com a intenção de advogar no estado da Bahia, local onde moram seus avós paternos. Após cumprir todos os requisitos exigidos e ser regularmente inscrito nos quadros da OAB local, Afonso permanece por 13 anos ininterruptos, laborando e residindo em Salvador. Com base na hipótese narrada sobre os direitos políticos e de nacionalidade de Afonso, assinale a afirmativa correta. Qual é a nossa historinha? Afonso, ele é português, né? Porque nascido em Portugal e filho de portugueses. Quando ele completou 25 anos, ele veio morar aqui no Brasil e permaneceu aqui por 13 anos ininterruptos, perfeito? Essa é a nossa historinha. Vamos lá então para as questões. Afonso, item A. Afonso somente poderá se tornar cidadão brasileiro quando completar 15 anos ininterruptos de residência na República Federativa do Brasil, devendo ainda demonstrar que não sofreu qualquer condenação penal e requerer a nacionalidade brasileira. Muito bem. Questão de naturalizado, está aqui, os brasileiros naturalizados, inciso 2º do artigo 12, não é? Sua leitura aí sem compromisso, você viu que nós estamos tratando sobre a linha A, perfeito? Por quê? Porque Afonso, ele é português, ou seja, originário de país de língua portuguesa e está aqui há 13 anos ininterruptos, perfeito? Então vamos fazer a leitura da linha A aqui, ó. Os brasileiros naturalizados, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Certo? Então, o que a gente está tratando aqui? Casos de aquisição da nacionalidade. Certo? Como que se dá a aquisição? Na forma da lei, certo? Lembrando que há uma observação, ó. Observação. Quanto aos portugueses, não. Quanto aos originários de países de língua portuguesa, perfeito? É mais abrangente do que só os originários de Portugal, perfeito? Então tá, os originários de países de língua portuguesas, eles vão precisar somente o quê? Comprovar 1 ano ininterrupto de residência no país e idoneidade moral, perfeito? Ótimo, então esses são os requisitos do nosso amigo Afonso. Ele está aqui há 13 anos, ótimo, então tem mais de 1 ano ininterrupto aqui no Brasil. E idoneidade moral, né? É isso que ele precisa para ser naturalizado. Voltando para a nossa questão, item A. Afonso somente poderá se tornar cidadão brasileiro quando completar 15 anos ininterruptos de residência na República Federativa do Brasil? Não. A gente já viu que precisa de 1 aninho, né? 1 aninho ininterrupto para ele ser naturalizado. Seguindo, devendo ainda demonstrar que não sofreu qualquer condenação penal. Essa parte também está errada, né, gente? É condenação penal? Não. Ele tem que mostrar aqui que tem idoneidade moral, perfeito? Ótimo. E seguindo também, e requerer a nacionalidade brasileira. Mais uma vez, é caso de aquisição ou de requerimento? Ó, aquisição, a linha A, perfeito? Maravilha, então, nosso item A aqui está totalmente errado. Está totalmente errado, tá? Seguindo, uma vez comprovada sua idoneidade moral, Afonso poderá, na forma da lei, adquirir a qualidade de brasileiro naturalizado e, nessa condição, desde que preenchidos os demais pressupostos legais, candidatar-se ao cargo de prefeito da cidade de Salvador. Muito bem. Vamos lá, vamos por partes. Uma vez comprovada sua idoneidade moral, Afonso poderá, na forma da lei, adquirir a qualidade de brasileiro naturalizado? Já vimos na questão anterior, né? Resposta certinha, por quê?
Se ele tem 13 anos ininterruptos e também foi comprovada a sua idoneidade moral, ele cumpriu os requisitos da nossa linha A? Sim. Né? Os requisitos: 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Pronto. Cumpriu. Maravilha? Então, seguindo aqui, ó, Afonso poderá, na forma da lei, adquirir a qualidade de brasileiro naturalizado? Opa, é caso de requisição ou aquisição? Olha aqui, aquisição, a linha A, perfeito? E vai se dar na forma da lei a aquisição? Sim. Maravilha? Então, primeira partezinha aqui que a gente analisou, perfeito, né? Perfeito. Vamos lá, seguindo. Nessa condição, desde que preenchidos os demais pressupostos legais, candidatar-se ao cargo de prefeito da cidade de Salvador. E aí, ele pode ser prefeito brasileiro naturalizado? Essa é a nossa perguntinha. A gente vai aqui para o nosso parágrafo 3º, para ver os cargos privativos de brasileiro nato, certo? Então, lembrando, aqui nós temos os cargos que somente brasileiros natos podem ocupar, certo? Então, os outros cargos que não estiverem nesses incisos, ó, os outros cargos aqui que não estiverem nesses incisos, eles poderão ser ocupados por brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, tá? Ó, por ambos, ok? Então, vamos ver se prefeito se encontra aqui nesses incisos para a gente saber se o Afonso pode ser ou não prefeito. Vamos lá. Parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato os cargos: presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Muito bem, nessa leitura que a gente fez, tem prefeito? Não, né? Não tem prefeito, ou seja, o cargo de prefeito está fora desses incisos, então pode ser ocupado por brasileiro nato ou naturalizado. Perfeito? Então, Afonso, brasileiro naturalizado, pode sim ocupar o cargo de prefeito da cidade de Salvador. Perfeito. Então, o item B, corretíssimo. Maravilha? Nossa resposta. Vamos lá, seguindo. Item C. Afonso poderá se naturalizar brasileiro caso demonstre ser moralmente idôneo, mas não poderá alistar-se como eleitor ou exercer quaisquer dos direitos políticos elencados na Constituição da República Federativa do Brasil. Ótimo. Vamos lá, por partes. Vamos por partes. Iniciozinho. Afonso poderá se naturalizar brasileiro caso demonstre ser moralmente idôneo? Já vimos que sim, né? Por quê? Sendo comprovado ser moralmente idôneo e com esse período aqui de 13 anos ininterruptos, ele está de acordo com esses requisitos aqui da nossa linha A, perfeito? Estando de acordo com os nossos requisitos da linha A, ele pode ser naturalizado, tranquilamente. Então, primeira parte certinho. Seguindo, mas não poderá alistar-se como eleitor ou exercer quaisquer dos direitos políticos elencados na Constituição da República Federativa do Brasil? Muito bem. Essa parte a gente vai aprender na aula que vem. Por quê? A gente está aprendendo aqui o capítulo 3 da nacionalidade, certo? O próximo aula que a gente vai tratar sobre os direitos políticos, né? E ainda mais a questão também disso aqui, ó, sobre os direitos políticos e de nacionalidade de Afonso, certo? Então, direitos políticos é a aula que vem, vamos pular a segunda parte. Maravilha. Item D. Afonso, por ser originário de país de língua portuguesa, adquirirá a qualidade de brasileiro nato ao demonstrar, na forma da lei, residência ininterrupta por 1 ano em solo pátrio e idoneidade moral. Muito bem. Percebeu o peguinho aí? Ó, aqui, ó, brasileiro nato. Não, tem que ser brasileiro naturalizado, tá? Mais uma vez, ó, artigo 12 trata dos brasileiros. Inciso 1º, brasileiros natos, e inciso 2º, brasileiros naturalizados. Certo? Muito bem. Perceba que tudo está certinho, só o brasileiro nato. Ó, Afonso, por ser originário de país de língua portuguesa, ele vai se enquadrar na linha A, não é? Pronto. Adquirirá a qualidade de brasileiro nato, não, né? É naturalizado, mas é caso de aquisição, a linha A. Aquisição, sim, é caso de aquisição, ótimo. Então ele vai adquirir a qualidade de brasileiro naturalizado, né? Ao demonstrar na forma da lei, é na forma da lei? Sim, aqui ó, aquisição é na forma da lei. Muito bem. Residência ininterrupta por 1 ano em solo pátrio e idoneidade moral. Já vimos também, são os nossos 2 quesitos aqui, perfeito? Item então pecou só
na parte do nato, tinha que ser naturalizado, perfeito? Então, questãozinha sendo feita apenas com a literalidade da lei. Vamos seguindo. 521 agora. A Constituição da República Federativa do Brasil de 88 identifica as hipóteses de caracterização da nacionalidade para brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Com base no previsto na Constituição, ou seja, leia a Constituição, certo? Assinale a alternativa que indica um caso constitucionalmente válido de naturalização requerida para obtenção de nacionalidade brasileira. Muito bem, vamos ver então qual é o caso que se enquadra na naturalização, né? Brasileiros naturalizados, vamos lá. Item A, Juan, cidadão espanhol, casado com Beatriz, brasileira, ambos residentes em Barcelona. Ele é de país originário de língua portuguesa? Não, ele é da Espanha, né? Na Espanha fala espanhol, ok? Ótimo, então ele não se enquadra na linha A. Vamos para a linha B, então. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Muito bem, então a nossa linha B é caso de requisição da nacionalidade, diferente da aquisição na linha A, certo? Linha A, aquisição, a linha B, requisição. Muito bem, no caso de requisição, o que a gente tem que ter? 15 anos ininterruptos de residência no país e sem condenação penal. Perfeito? Muito bem. De novo para a nossa questão. Juan, cidadão espanhol. Opa, então não é a linha A, é a linha B. Casado com Beatriz, brasileira. Muito bem. Nós, fazendo essa leitura aqui, a gente identificou alguma situação em que o casamento com brasileiro ou brasileira naturaliza um estrangeiro? Não. Então, por enquanto, ainda não estamos vendo um caso de naturalização, certo? Casado com Beatriz, brasileira, ambos residentes em Barcelona. Piorou, né? Por quê? Nas duas situações de naturalização, o estrangeiro tem que estar residente no país, certo? Aonde que nós vimos isso? Ó? Na linha A, exigidos aos originários de país de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto, ou seja, o cara tem que estar aqui, residência por 1 ano. E aqui, na linha B, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, certo? Então, o cara morando em Barcelona, aí que não vai dar para naturalizar mesmo, perfeito? Seguindo, item B. Anderson, cidadão português domiciliado no Brasil há 36 dias. Ótimo. Cidadão português é de Portugal, ou seja, originário de país de língua portuguesa. Então, se enquadra na linha A. Perfeito. Vamos ver se ele se enquadra nos nossos requisitos ali. Domiciliado no Brasil há 36 dias. Faltam quase 11 meses para ele poder completar 1 ano, certo? Ele precisa de quê? 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, perfeito? Se ele só tem 36 dias, faltou o quê? Quase 11 meses e também a idoneidade moral para ele ser naturalizado. Então, item B também é errado. Vamos lá. Item C. Louis, cidadão francês domiciliado em Brasília há 14 anos, que está em liberdade condicional após condenação pelo crime de exploração sexual de vulnerável. Muito bem. Louis é cidadão francês, então ele é da França. E lá na França fala português? Não, fala francês, certo? Então ele se enquadra na nossa linha B. Ok, vamos ver se ele se enquadra então nos nossos quesitos. Domiciliado em Brasília há 14 anos. 14 anos é tempo suficiente? Não, porque tem que ser mais de 15 anos ininterruptos. Ok? Maravilha. Então, primeira partezinha aqui, errado, né? Seguindo. Que está em liberdade condicional após condenação pelo crime de exploração sexual de vulnerável. Então, após condenação, ele foi condenado. Outro requisito, além dos 15 anos, é sem condenação penal, certo? Sem condenação penal. Se ele foi condenado, então ele também não vai poder ser naturalizado, certo? Então, totalmente errado o nosso item C. Vamos lá, item D. Maria, 45 anos, cidadã russa, residente domiciliada no Brasil desde seus 25 anos de idade, processada criminalmente por injúria, mas absolvida por sentença transitada em julgado. Ótimo. Indo por partes, vamos lá. Maria, 45 anos, cidadã russa. Muito bem. Ela é originária de país de língua portuguesa? Não. Por quê? Lá na Rússia fala russo, né?
Então pronto, ela tá na nossa linha B. Ótimo, vamos lá. Residente e domiciliada no Brasil desde seus 25 anos de idade. Muito bem. Se ela chegou no Brasil com 25 anos de idade e hoje ela tem 45 anos, então ela reside no Brasil há 20 anos. Perfeito? Maravilha. Então, se ela tem 20 anos de residência no país, ela cumpriu aqui o requisito de mais de 15 anos ininterruptos. Ok? Cumpriu o primeiro quesito. Vamos lá. Seguindo. Ó. Processada criminalmente por injúria, mas absolvida por sentença transitada em julgado. Muito bem. Qual que é o outra condicionante aqui? Sem condenação penal. Opa, mas ela foi processada? Foi. E aí? Muito bem. Uma coisa é ser processado, outra coisa é ser condenado. Tá? Quando você é processado, ou você vai ser condenado, ou você vai ser absolvido, né? Vai ser, ó, aqui, ó, não condenado, ok? Se ela não foi condenada, então ela também se enquadra aqui nos nossos quesitos da linha B, perfeito? Uma coisa é ser processada. Se ela foi processada e não foi condenada, então ela não tem condenação penal, ok? Então 20 anos no Brasil ininterrupto sem condenação penal, ela pode requerer a nacionalidade? Pode, maravilha. Então, item D, perfeitíssimo. Certo? É o nosso gabarito. Mais uma questão realizada apenas com a leitura da lei. Seguindo. A Constituição de 1988 proíbe qualquer discriminação por lei entre brasileiros natos e naturalizados, exceto os casos previstos pelo próprio texto constitucional. Nesse sentido, é correto afirmar que somente brasileiro nato pode exercer o cargo de, mais uma vez, questãozinha tratando do nosso parágrafo 3º. Certo? Vamos ver então quais cargos são de brasileiros natos. Brasileiros natos, vamos lá. Item A, ministro do STF ou do STJ. Vamos ler aqui o nosso inciso 4º. O que tem aqui? Ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro do STF, certo? Tem aqui ou do STJ? Não. Então tem somente ministro do STF. Nosso item A está errado. Item B, diplomata. Vamos ler aqui o nosso inciso 5 da carreira diplomática. Certo? Então, diplomata é cargo específico para somente brasileiro nato. Ok? Muito bem. Então, nosso item B é a resposta. Perfeito? Bem tranquila essa questão, né? Vamos lá, seguindo aqui, ó, ministro da Justiça, item C. Vamos ver aqui, quais são os casos que aparece ministro? Quais? Ó, aqui, ministro do STF, e aqui embaixo, ó, ministro de Estado da Defesa. Muito bem, lembrando aqui, ó, esse ministro do STF é do Poder Judiciário, tranquilo? E o ministro aqui de Estado da Defesa é do Poder Executivo, ok? Ótimo. Agora eu pergunto, ministro da Justiça, mesmo o nome tendo aqui ministro da Justiça, não confunda, tá? Porque ele é do Executivo, ok? Não é do Poder Judiciário. Maravilha? Então, ministro da Justiça é do Executivo. Qual é o único tipo de ministro do Executivo que é privativo de brasileiro nato? Ministro de Estado da Defesa. Todos os outros ministros do Executivo podem ser brasileiro naturalizado ou brasileiro nato, perfeito? Ótimo. Seguindo, item C então tá errado, né? Item D, senador. Muito bem, vamos ler aqui o nosso inciso 3. Presidente do Senado Federal. Ótimo, então uma coisa é ser senador e outra coisa é ser presidente do Senado Federal, perfeito? O senador, ó, o povo aqui elege quem? O senador. Para eleger o senador, pode ser brasileiro nato ou naturalizado? Pode. Pode ser qualquer brasileiro, ok? Agora, dentre os senadores, eles mesmos aqui, os senadores, vão se eleger um presidente, certo? Nesse caso aqui, para concorrer à vaga de presidente do Senado, necessariamente o senador vai ter que ser brasileiro nato, certo? Os brasileiros naturalizados, que são senadores, não vão poder concorrer ao cargo de presidente do Senado Federal. Tranquilo?
Maravilha, então senador errado também. Tinha que ser presidente do Senado Federal. Maravilha. Item sendo feito apenas com a literalidade da lei. Vamos para o próximo. 523. No que tange ao direito de nacionalidade, assinale a alternativa correta. O brasileiro nato não pode perder a nacionalidade. Ótimo. Caso de perda de nacionalidade, parágrafo 4º. Vamos fazer a leitura aqui rápida, vai. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro. Muito bem, primeira coisa que você tem que observar, sempre quando a Constituição trouxer o termo brasileiro, sem especificar se é brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, você tem que considerar que está se tratando dos dois, ok? Está se tratando dos dois, ó, brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, tá? Está tratando dos dois, muito bem. Seguindo, inciso 1º então, quando vai ser declarada a perda da nacionalidade? Se tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Ótimo. Então, para perder a naturalização é porque houve um processo de naturalização, perfeito? E quem que passa por um processo de naturalização? Somente o brasileiro naturalizado, certo? Então, o inciso 1º aqui está falando necessariamente de brasileiro, ó, brasileiro naturalizado, perfeito? Inciso 1º, necessariamente brasileiro naturalizado, que vai perder a naturalização, tá? Muito bem. Inciso 2º, adquirir outra nacionalidade. Ótimo, então aqui está tratando sobre brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, certo? Está tratando dos dois aqui no nosso inciso 2º. Tá? Então, quando que o brasileiro nato ou naturalizado vai perder a nacionalidade brasileira? Quando adquirir outra nacionalidade. Nossa, mesmo sendo brasileiro nato? Sim, mesmo sendo brasileiro nato. Tá? Salvo nos casos em que, muito bem, vamos ver as exceções. Nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Ótimo. Então aqui, ó, temos o Brasil aqui e temos a China aqui. Então, brasileiro que lá na Constituição chinesa está de acordo com as regras de ser chinês nato, este brasileiro vai poder acumular nacionalidade brasileira e chinesa? Sim, porque ele é chinês nato, ok? Maravilha. Então, temos um caso em que o brasileiro nato ou naturalizado não vai perder a sua nacionalidade, ok? Ótimo, então, no caso de reconhecimento de nacionalidade originária de outro país. Muito bem. A linha B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Muito bem. Então, vamos lá. Muito bem, agora outro país aqui, ó. Vou botar aqui, a França, tá? Na França, se um cidadão brasileiro, tá, um nacional brasileiro, estiver morando na França e para que ele permaneça ou exerça os seus direitos civis na França, a França impuser a naturalização, aí sim o brasileiro também vai acumular a nacionalidade brasileira e a nacionalidade francesa ao mesmo tempo. Perfeito? Lembrando, nacionalidade originária ou imposição de naturalização são os nossos casos de acumulação de nacionalidade, certo? Sem ser esses dois casos aqui, qualquer brasileiro nato naturalizado vai poder perder a nacionalidade brasileira, ok? Ó, perda de nacionalidade brasileira, perfeito? Maravilha. Então, nosso item A, o brasileiro nato não pode perder a nacionalidade? Pode sim, pode sim. Já vimos aqui que, ó, a regra é a perda de nacionalidade de brasileiro nato ou naturalizado quando adquirir outra nacionalidade. Essa é a regra, salvo duas exceções aqui, perfeito? Maravilha. Item B. O filho de pais alemães que estão no Brasil a serviço de empresa privada alemã será brasileiro nato caso venha a nascer no Brasil? Ótimo, isso aqui então, questão do brasileiro nato, inciso 1º do artigo 12. Vamos ler. A nossa linha A, ó.
Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Muito bem. Então, a questãozinha. O filho de pais alemães que estão no Brasil a serviço de empresa privada alemã. E aí? Se enquadra na nossa linha A? Sim. Por quê? Justamente eles não estão a serviço do Estado. Olha aqui, ó. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, os pais são estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Perfeito? Então estão a serviço de empresa privada da Alemanha? Tranquilo. Então aqui, ó, o filho, nesse caso, será brasileiro nato caso venha nascer no Brasil? Perfeito. Vai ser sim. Nascido na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Por quê? Porque estes estão a serviço de empresa privada. Perfeito? Maravilha, então, item B é a nossa resposta, tranquilo. Tá? Item C. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado pela prática de crime comum após a naturalização? Muito bem, isso aqui a gente viu lá na aula passada. Trata lá no nosso artigo 5º, inciso 51, né? Isso mesmo, aqui, ó. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Tranquilo? Então, mais uma vez, vamos ler nossa questãozinha. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado? E aí? Primeira parte. Já vimos, nenhum brasileiro será extraditado. Nenhum brasileiro, salvo quem? Salvo o naturalizado. Tá? Então, brasileiro nato pode ser extraditado? Não. Agora, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Sim, o brasileiro naturalizado pode. Tá bom? Muito bem. Então, primeira partezinha, beleza. Ó, será extraditado pela prática de crime comum após a naturalização? Muito bem. No caso de crime comum praticado antes da naturalização, aí sim vai poder ser extraditado. Certo? A questão disse o quê? Depois da naturalização, né? Olha a literalidade como é boba, gente. É só prestar atenção na literalidade. Né? Ele trouxe aqui após a naturalização, é antes. Perfeito? Item C, então, errado. Item B. O brasileiro nato somente poderá ser extraditado no caso de envolvimento com tráfico de entorpecentes? Mais uma vez, já identificamos no início aí, né? Ó, primeira parte, o brasileiro nato somente poderá ser extraditado. Primeira parte. E aí? O que temos aqui? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Certo? Então, só o naturalizado pode ser extraditado. O brasileiro nato, jamais. Jamais. Perfeito? Então, primeira partezinha está errada, né? Somente poderá ser extraditado, não. Tá? E aqui, envolvimento com tráfico de entorpecentes. Envolvimento com tráfico de entorpecentes é caso de extradição? Sim, mas para o brasileiro naturalizado. Perfeito? Só para a gente rebater aqui, porque o envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes é sim caso de extradição para brasileiro naturalizado, certo? Brasileiro nato não. E perceba, né? Olha só, o brasileiro nato, ele pode ser extraditado? Jamais, jamais. Somente o naturalizado. Agora, a gente viu lá embaixo, caso de perda da nacionalidade, ó, perda da nacionalidade. O brasileiro nato pode? Pode. E o brasileiro naturalizado também. Perfeito? Lembrando, então, essa diferença, hein? Extradição, brasileiro nato não pode. Não pode ser extraditado. Mas o brasileiro nato, ele pode perder a nacionalidade? Pode. Pode sim. Perfeito? Para lembrar aí. Então, essa diferençazinha, nosso item D também errado. E mais uma questão sendo feita apenas com a literalidade da lei. Vamos para a questão 524. Enzo, brasileiro naturalizado há 3 anos, apaixonado por ópera, ao saber que a Sociedade Empresária de Radiodifusão, Rádio WXZ... Não, isso aqui não vamos fazer, tá? Agora que eu estou lembrando, essa questãozinha aqui vai trazer sobre a participação de brasileiros naturalizados nas empresas de radiodifusão. Isso aqui é lá na frente da Constituição. Podemos pular tranquilamente, não trata sobre nossos artigos 12 e 13. Vamos lá, 525 agora. Alessandro Bilância
Bilancia, né, deve ser Bilancia, que é italiano, com 55 anos de idade, ao completar 15 anos de residência ininterrupta no Brasil, decide assumir a nacionalidade brasileira, naturalizando-se. Trata-se de renomado professor cuja elevada densidade intelectual e capacidade de liderança são muito bem vistas por um dos maiores partidos políticos brasileiros. Na certeza de que Alessandro poderá fortalecer os quadros do governo caso o partido em questão seja vencedor nas eleições presidenciais, a cúpula partidária já ventila a possibilidade de contar com o auxílio do referido professor na complexa tarefa de governar o país. Ótimo. Então, nossa historinha, Alessandro Bilancia, ele tem 55 anos de idade e já está aqui no Brasil 15 anos ininterruptos, ok? E, lembrando, ele naturalizou-se, ponto. Ele é brasileiro naturalizado, certo? Analise as situações abaixo e assinale a única possibilidade idealizada pela cúpula partidária que encontra respaldo na Constituição Federal, ou seja, leia a Constituição Federal, e é o que a gente está fazendo. Vamos acertar mais uma, né? Alessandro Bilancia, graças ao seu reconhecido saber jurídico e à ilibada reputação, poderá ser indicado para compor o quadro de ministro do STF. Ministro do STF é cargo privativo de brasileiro nato? Você tem que lembrar e você já respondeu, né? Eu só vou te mostrar aqui para refrescar a memória. Inciso 4, ministro do STF é cargo privativo de brasileiro nato. Ótimo, então itemzinho errado, certo? Ele não vai poder compor o quadro de ministro do STF. Item B, Alessandro Bilancia, na hipótese de concorrer ao cargo de deputado federal e ser eleito, poderá ser indicado para exercer a presidência da Câmara dos Deputados. Mais uma vez, você se lembra, do mesmo jeito que a gente viu no inciso 3 sobre presidente do Senado Federal, a gente tem que entender o inciso 2º do presidente da Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara dos Deputados é brasileiro nato, mas deputado federal é brasileiro nato ou naturalizado? Sim, igualmente ao senador, perfeito? Pode ser deputado brasileiro naturalizado? Pode. E, dentre os deputados, quais somente poderão concorrer ao cargo do presidente da Câmara dos Deputados? Somente os brasileiros natos que forem deputados vão poder concorrer ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados, perfeito? Maravilha, então ele, aqui ó, na hipótese de concorrer ao cargo de deputado federal, ele pode, deputado federal pode. E ser eleito, poderá ser indicado para exercer a presidência da Câmara dos Deputados? Aí não, perfeito? Segunda partezinha errada então. Item C, vamos lá. Alessandro Bilancia, na hipótese de concorrer ao cargo de senador e ser eleito, pode ser o líder do partido na casa, embora não possa presidir o Senado Federal? Perfeito? Perfeito, né, gente? Ele pode ser presidente do Senado Federal? Não. Mas ele pode ser senador? Pode. Assim como ele pode ser deputado. Perfeito? E qualquer outro cargo dentro do Senado Federal, ele pode exercer sendo senador? Pode. Ele pode ser presidente de comissão, ele pode ser qualquer outra coisa, menos presidente do Senado Federal. Perfeito? E é justamente o que acontece, não é? Ó, item C, Alessandro Bilancia, na hipótese de concorrer ao cargo de senador e ser eleito, ok, ele pode ser senador, perfeito. Ele pode ser o líder do partido na casa? Sim, ele pode, porque a gente viu que ele só não pode ser presidente do Senado, né? Perfeito, segunda parte perfeita. Agora a terceira parte aqui, ó. Embora não possa presidir o Senado Federal. Pronto, fechou com chave de ouro. Maravilha? Item C, perfeito. Nossa resposta. Item D agora. Alessandro Bilancia, dada a sua ampla e sólida condição intelectual, pode ser nomeado para assumir qualquer ministério do governo? Muito bem. Qualquer ministério do governo está se referindo aos ministros do Poder Executivo, certo? Aí eu te pergunto, ele pode ser qualquer um dos ministros do Poder Executivo? Não. Não, por quê? Porque exclusivamente o ministro de Estado da Defesa deve ser brasileiro nato. Os outros ministros do Poder Executivo podem ser brasileiros naturalizados, perfeito? Itemzinho sendo feito apenas com a literalidade da lei, é isso que a gente precisa para passar na prova, perceba, ok? Vamos lá,
526. Jean Oliver, nascido em Paris, na França, naturalizou-se brasileiro no ano de 2003. Muito bem. Entretanto, no ano de 2016, foi condenado na França por comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas cocaína no território francês entre os anos de 2010 e 2014. Antes da condenação, em 2015, Jean passou a residir no Brasil. Nossa historinha, nosso amigo Jean, ele é francês, se naturalizou brasileiro em 2003. Ótimo. Então, só para a gente ter um pouquinho de noção das datas. 2003, ele se naturalizou. Perfeito? Ótimo. A vida passou. Em 2010 e 2014, entre esses 2 anos, ele cometeu o crime de tráfico ilícito de drogas. Ótimo. E quando que saiu a condenação? Em 2016. Perfeito? Maravilha. Essa é a nossa linha do tempo. Antes da condenação, em 2015, Jean passou a residir no Brasil. Então vamos lá, continuar nossa questãozinha. A França, com quem o Brasil possui tratado de extradição, requer a imediata extradição de Jean, a fim de que cumpra naquele país a pena de 8 anos a qual foi condenado. Apreensivo, Jean procura um advogado e o questiona acerca da possibilidade de o Brasil extraditá-lo. O advogado, então, responde que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, a extradição... Ótimo, vamos lá. A extradição, item A aqui, a extradição não é possível, já que a Constituição Federal, por não fazer distinção entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado, não pode autorizar tal procedimento. Muito bem, já vimos que lá no nosso artigo 5º, a gente tem os casos de extradição. Já rabiscamos aqui, chegamos, pronto. Quando que alguém pode ser extraditado? Opa, brasileiro nato pode? Não, de jeito nenhum. Ok? Mas o naturalizado pode? Pode. Vamos ver então se o nosso amigo Jean Oliver, que é francês e naturalizado brasileiro, se ele se enquadra nos casos de extradição de naturalizado. Primeiro caso, em crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Muito bem. Então ele se enquadrou na questão do tráfico. O crime comum ele tem que ser antes da naturalização. E o crime de tráfico? Pode ser antes ou depois? Sim. Maravilha? Somente tem que ser antes o crime comum. O crime de tráfico não tem nenhuma restrição temporal. Maravilha? Então, se ele se enquadrou no crime de tráfico, ele vai ter que ser extraditado? Sim. O crime sendo antes ou depois, o crime de tráfico é hipótese de extradição. Perfeito? Então, não é possível a extradição? Errou já no início aqui a nossa questão, certo? Vamos ver só a justificativa. Já que a Constituição Federal, por não fazer distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, não pode autorizar o procedimento? Muito bem, a Constituição faz diferença entre brasileiro nato e naturalizado? Sim. Olha aqui nossa primeira situação. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, ou seja, o nato nunca vai ser extraditado. O naturalizado vai ser extraditado, sim, se ocorresse as duas situações. Perfeito? Então a Constituição traz diferença entre brasileiro nato e naturalizado? Traz. Eu vou descer também aqui, para te mostrar mais, Olha o nosso parágrafo 2º aqui, do artigo 12. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Perfeito? Então a Constituição ela pode sim estabelecer distinção. Quem que não pode? A lei. A lei não, aqui a lei não pode não. Mas a Constituição, olha aqui salvo os casos previstos na Constituição. Então a Constituição pode. Maravilha? Muito bem. E outra situação de distinção é justamente o nosso parágrafo 3º. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Ou seja, brasileiro naturalizado não pode. Está distinguindo aqui brasileiro nato de naturalizado. Perfeito? Perfeito. Então, item A completamente errado nas duas partes, certo? Seguindo. Não é possível, pois o Brasil não extradita seus cidadãos nacionais naturalizados por crime comum praticado após a oficialização do processo de naturalização. Muito bem, mais uma vez. Já vimos a primeira parte que está errado, porque no crime de tráfico é hipótese, sim, de extradição, né? Naturalizado vai ser extraditado quando cometer crime de tráfico, certo? Muito bem. Segunda parte, então, pois o Brasil não extradita seus cidadãos nacionais naturalizados por crime comum praticado após a oficialização do processo de naturalização.
Muito bem, só analisando essa segunda parte aqui isoladamente. Cidadão naturalizado por crime comum após a oficialização do processo de naturalização pode ser extraditado? Não. A segunda parte, de forma isolada, está certinha. Tá? Aqui, ó, não extradita cidadão naturalizado, crime comum após. Por quê? Só vai extraditar, aqui, ó, quando for crime comum praticado antes da naturalização. Perfeito? Maravilha. Item B, então, errado. Vamos lá, item C. É possível, pois a Constituição Federal prevê a possibilidade de extradição em caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, ainda que praticada após a naturalização. Não é a nossa resposta, gente? Sim, né? Já vimos. É possível é possível a extradição? Sim, porque o crime de tráfico não tem critério temporal, somente o crime comum. Tem que ser antes da naturalização. Crime de tráfico, antes ou depois, o naturalizado vai ser extraditado. Perfeito? Muito bem. Então, nosso item C, certíssimo, e é a nossa resposta. Maravilha? Seguindo aqui, item D. É possível, pois a Constituição Federal autoriza que o Brasil extradite qualquer brasileiro quando comprovado seu envolvimento na prática de crime hediondo em outro país. Muito bem. Nossa primeira parte aqui já vimos que está certinho por causa do tráfico, né? Mas vamos ver aqui de forma isolada a segunda parte. Pois a Constituição autoriza que o Brasil extradite qualquer brasileiro? Vai extraditar qualquer brasileiro, gente? Não. Extradição é só para brasileiro naturalizado. Brasileiro nato nunca vai ser extraditado, ok? Muito bem. Então essa partezinha tá errado. Não pode extraditar qualquer brasileiro, tá? Quando comprovado o envolvimento na prática de crime hediondo, aí encheu linguiça, né? Muito bem, mais uma questãozinha sendo feita apenas com a literalidade da lei. Vamos passar na prova tranquilamente, ok? Próxima questão, 527. João, residente no Brasil há 5 anos, é acusado em outro país de ter cometido crime político. Nesse caso, o Brasil, item A, pode conceder a extradição se João for estrangeiro. Muito bem. Casos de extradição de estrangeiro por crime político. Nosso artigo 5º também, inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Certo? Pronto. Essa aqui já responde nosso item A. Né? Pode conceder a extradição se João for estrangeiro? Não. Porque estrangeiro cometendo crime político não é caso de extradição. Perfeito? Inciso 52 do nosso artigo 5º. Vamos lá. Item B. Pode conceder a extradição se João for brasileiro naturalizado e tiver cometido crime antes da naturalização. Mais uma vez, se o João for brasileiro naturalizado e tiver cometido crime político antes da naturalização, ele vai poder ser extraditado? Não, porque crime político não é crime comum. Só será extraditado se cometer crime comum. Por quê? Porque crime comum, a definição de crime comum é quando um ato seja criminoso tanto no país que está pedindo a extradição, ó, o país que está pedindo a extradição, como no Brasil, ó, o Brasilzão aqui, ó, certo? Então o crime tem que ser previsto no Brasil e também previsto no outro país, para ser o quê? Crime comum, ok? Agora, crime político existe no país? Não. Se não existe no Brasil, não pode ser extraditado. Muito bem, então item B, errado. Item C, não pode conceder a extradição, independentemente da nacionalidade de João. Perfeito, né, gente? Perfeito, porque casos de extradição somente quando houver crime comum ou de tráfico, ok? Para ser crime comum tem que ser crime no país, no Brasil e também no estrangeiro. Perfeito? Sendo que existe crime político no Brasil? Não. Perfeito? Item C, perfeitinho, nossa resposta. Vamos lá, item D. Não pode conceder a extradição apenas se João for brasileiro nato. Muito bem, lembrando, essa aqui não é a justificativa para se extraditar uma pessoa que comete crime político. Então, mais uma vez, não pode conceder a extradição apenas se João for brasileiro nato. Não, porque crime político não é crime comum. Destacando que a extradição
nunca poderá ser realizada sendo brasileiro nato. Nunca. Agora, brasileiro naturalizado vai poder. Lembrando também, perda da nacionalidade, brasileiro nato ou naturalizado. Tanto faz. Extradição, nato, jamais. Certo? Então vamos agora fazer a leitura finalzinha para completar nossa aula. Capítulo 3 da nacionalidade, já disse, não é para ficar pausando o vídeo. Segue direto, para de ser agoniado. Perfeito? Vamos lá. Lembrando, capítulo 3 da nacionalidade, a gente está situado aonde mesmo, hein? No título que trata sobre os direitos e garantias fundamentais. Lembra? Dentro dos direitos e garantias fundamentais nós temos direitos individuais e coletivos, direitos sociais e agora da nacionalidade. Foi as aulas passadas, né? Estamos ainda nos direitos e garantias fundamentais. Vamos lá, artigo 12. São brasileiros. Inciso 1º, os natos. Quem são os brasileiros natos? Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Ótimo. Mais uma vez, nasceu no Brasil, nasceu dentro do território, a regra é que vai ser brasileiro nato? Sim. Sim. Só não vai ser se for de pais estrangeiros e os pais estiverem no Brasil a serviço de seu país. Lembrando, né? Olha o peguinho aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó, um chinês, tá? Um chinês que mora nos Estados Unidos. E além de morar nos Estados Unidos, ele trabalha para os Estados Unidos. Ele é um agente público. Ele trabalha lá nos Estados Unidos. Certo? E os Estados Unidos mandou ele para o Brasil para trabalhar aqui no Brasil. Ó, você vai ser lotado agora lá no Brasil, chinesinho. Vai lá, trabalhar lá pra gente, vamos lá. Pronto, o chinês está morando no Brasil e trabalhando para quem? Dos Estados Unidos. Muito bem, nessa situação, se o chinês tiver um filho aqui, o filhinho dele vai ser brasileiro? Sim, porque ele não se enquadra na nossa exceção aqui do finalzinho do nosso dispositivo, certo? E o chinês, ele não está a serviço de seu país. Ele não está. Ele está a serviço dos Estados Unidos, certo? Entendeu a situação? E se ele tivesse a serviço da China, aí sim não seria brasileiro nato o seu filhinho. Agora, se ele está a serviço dos Estados Unidos, trabalhando no Brasil, aí sim será brasileiro nato quem? O seu filhinho, ok? Perfeito. Seguindo. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Muito bem. Então, quando tiver um brasileiro morando na China, por quê? Porque está a serviço do Estado brasileiro, certo? Então, esse brasileiro que está a serviço do Brasil, se ele tiver um filhinho lá, o que vai acontecer? Esse filhinho vai ser brasileiro nato, certo? Agora, se o brasileiro estiver a serviço aqui por conta de uma empresa, aí não. Empresa não, tem que ser a serviço da República Federativa do Brasil, perfeito? Para termos um nascimento ali de um brasileirinho nato. Maravilha, seguindo. A linha C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Muito bem. Então, temos aqui os nascimentos de pai ou mãe brasileira, quando estiver a serviço do Brasil, e na linha C nós temos quando for pai brasileiro ou mãe brasileira que não estiver a serviço do Brasil, certo? Então, o caso de pai ou mãe brasileira que não está a serviço do Brasil, o que tem que acontecer? Ó, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou seja, lá na embaixada do Brasil, ok? Lá no exterior, o cara vai lá na embaixada e registra o filho, certo? Ou venha a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, perfeito? Então, ou registra lá na embaixada brasileira, ou, qual é a outra opção? Ou a criancinha, depois que atingiu a maioridade, ó, tá grandona, certo? Criancinha atingiu a maioridade, aí sim,
ela vai poder, a qualquer tempo, optar pela nacionalidade brasileira. Perfeito? Seguindo. Agora os brasileiros naturalizados. Já vimos bastante, né? Quem são os brasileiros naturalizados? Os que, na forma da lei, adquiram nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Muito bem. A linha A é caso de aquisição. A aquisição da nacionalidade vai ser na forma da lei, observando que os originários de países de língua portuguesa. É somente Portugal? Não. Tem país na África, por exemplo, que fala português. Perfeito? Então são os originários de países de língua portuguesa. Tá? Então, para eles, vai precisar apenas de 1 ano ininterrupto de residência no país e idoneidade moral. Ponto. Maravilha? Caso de aquisição. Agora vamos para o caso de requerimento. Linha B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Mais uma vez, a linha B trata sobre caso de requisição de nacionalidade. Nessa situação, é para qualquer estrangeiro, sem ser os originários de países de língua portuguesa, né? E quais são os requisitos? 15 anos, mais de 15 anos ininterruptos de residência no país e também o que? Sem condenação penal. Pode ser processado? Pode. Se não saiu ainda a condenação, ele vai poder ser naturalizado. Ser processado não impede. O que impede é ser condenado. Maravilha. Seguindo. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvos os casos previstos nesta Constituição. Mais uma vez, aqui estamos tratando sobre brasileiros naturalizados? Não. Tá? Aqui estamos tratando dos portugueses, ok? Então, um português que tiver residência permanente no país, tem algum lapso temporal aqui? 3 dias, 10 dias, 1 semana, 2 meses, 3 meses, 1 ano? Não. Está residindo permanentemente no país, já é o critério a ser cumprido, tá? Então, vamos lá, o português, ele vai ser equiparado a brasileiro, ou seja, português equiparado a brasileiro é diferente de brasileiro naturalizado, tá bom? É diferente. Então, português equiparado a brasileiro, quando houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Perfeito? Então, a lei não vai poder estabelecer distinção entre brasileiro naturalizado e português equiparado a brasileiro. Perfeito? Primeira observação é essa. Lembrando que os portugueses vão ter direitos recíprocos aos que os brasileiros tiverem em Portugal. Então, os direitos que os portugueses permitirem ao brasileiro lá em Portugal também serão permitidos aos portugueses que estiverem aqui no Brasil. Salvo o quê? Salvo os casos previstos nessa Constituição. Maravilha? Seguindo. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos nessa Constituição. Muito bem. Bem tranquilo a nossa literalidade. Vamos lá. Parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato os cargos. Já vimos também bastante isso aqui, né? Vamos reforçar. Presidente e vice-presidente da República, só brasileiro nato. Presidente da Câmara dos Deputados. Presidente do Senado Federal. Ministro do STF. Da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Perfeito? Lembrando, presidente da República e vice-presidente, bem tranquilo, né? Agora, presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, somente brasileiro nato, ok? Ministro do STF, pode ser nato? Não. É só o presidente do STF ou é qualquer ministro? É qualquer ministro, tá? Não é só presidente do STF, não, ó. Não é só presidente do STF, não. É qualquer ministro do STF. Inciso 5º aqui, ó, carreira diplomática. Pronto, qualquer diplomata tem que ser brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas, também, certo? Quem tiver patente abaixo de oficial, pode ser naturalizado? Pode ser brasileiro naturalizado. Agora, oficial das Forças Armadas, só brasileiro nato. Só, tá bom? E nosso último inciso
de todos os ministros do Poder Executivo, somente um tem que ser nato. Qual? Ministro de Estado da Defesa. Tá? Ministro do Itamaraty, ministro das Relações do Comércio Exterior, qualquer ministério que tiver uma relação com o estrangeiro, pode. Por quê? O único ministro do Poder Executivo que não pode é o Estado da Defesa. Perfeito? Seguindo, parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade ao brasileiro que, muito bem, já vimos, extradição só para brasileiro naturalizado, certo? Agora, perda da nacionalidade é para qualquer brasileiro, não está restringindo aqui, certo? Qualquer brasileiro. Quais são os casos? Se tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Já vimos. Esse inciso aqui trata só de brasileiro naturalizado. Por quê? Para ter cancelado a naturalização, você tem que necessariamente ter passado por um processo de naturalização, certo? Então, brasileiro nato não passa por processo de naturalização. Bem lógico, bem tranquilo, né? Muito bem. Inciso 2º aqui trata então dos nossos brasileiros natos e naturalizados. Aqui tanto faz, tá? Então, se o brasileiro nato ou naturalizado adquirir outra nacionalidade, vai perder a nossa nacionalidade brasileira, perfeito? Adquiriu outra nacionalidade, meu amigo, aqui ó, é perda de nacionalidade, ok? Ótimo, mas vamos lembrar das exceções. Quais são as ressalvas aqui do nosso inciso 2º? Nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Ótimo, então brasileiro, seja ele nato ou naturalizado, que tiver reconhecida sua nacionalidade originária de outro país, ele vai poder acumular? Vai. Ele vai ser brasileiro e outra nacionalidade ao mesmo tempo. Certo? Agora, a linha B. Também é a ressalva aqui nos casos de imposição de naturalização. Ótimo. Então, no caso de nacionalidade originária e de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro com condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis, aí sim, é uma exceção e vai ocorrer também a acumulação de nacionalidade. Perfeito? Só lembrar, nacionalidade originária ou imposição de naturalização para permanência ou exercício de direitos civis. São os nossos casos de acumulação de nacionalidade. Para finalizar, artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Isso aqui é bem lógico, bem tranquilo, você fala o português. Ótimo. Parágrafo 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Lembrando, o Brasil é composto por entes federativos. Quais são os entes? União, estados, DF e municípios, ok? Isso aqui é a República Federativa do Brasil, tá? A união desses entes é a República Federativa do Brasil. Eu te pergunto, bandeira, hino, armas e selos nacionais são símbolos da União? Não, não são da União, não. É da República Federativa do Brasil, tá? É de tudo aqui, ó, o conjunto, é da República. Não é de um ente federativo apenas. Perfeito? Maravilha. Parágrafo 2º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Bem tranquilo também. Certo? Então, nossos entes federativos vão poder ter símbolos próprios, já que a República Federativa do Brasil tem como símbolos a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Perfeito? Essa é a nossa literalidade, é isso que a gente precisa. Fechamos todas as questões e vamos passar na prova. Forte abraço.